Olá e boas-vindas a mais uma das nossas análises profundas. Eu confesso que estou bem animado hoje porque a missão do nosso mergulho é desvendar uma história de poder absoluto. E é um pânico muito real, né? Exatamente, um pânico real e um mistério profético que simplesmente paralisou a antiga Babilônia. As fontes que a gente tem em mãos hoje são transcrições de uma dramatização histórica incrivelmente rica, bem detalhada mesmo. É um material fascinante de analisar. Com certeza. O foco da nossa exploração é o tribunal do homem mais poderoso daquela época, o rei Nabucodonosor. E a situação narrada logo no início do texto é a seguinte: o rei tem um sonho, mas não é qualquer sonho. É um sonho tão aterrorizante, tão perturbador, que ao acordar, ele toma uma decisão drástica e imediata. Uma decisão que muda tudo. Sim, ele decreta simplesmente a condenação à morte de todos os intelectuais, sábios e conselheiros de todo o seu gigantesco reino. O que define o tom da nossa análise de hoje é justamente que esse material de origem não apresenta só uma narrativa sobre um sonho misterioso lá da antiguidade. A dramatização oferece pra gente um verdadeiro estudo de caso sobre gestão de crises levada ao extremo absoluto. Ao limite da loucura, praticamente. Que é uma demonstração crua do peso esmagador do poder e do embate direto entre a sabedoria humana, que a gente vai ver que se mostra muito falha e limitada, e a revelação divina. A maneira como o roteiro constrói a reação do rei ao próprio desconhecimento, sabe? Expõe a fragilidade de um império que, por fora, aparenta ser totalmente inabalável. Inabalável e perfeito, né? E para quem está acompanhando a nossa exploração, por que examinar esse texto importa tanto ainda hoje? Bom, porque essa construção narrativa ilustra perfeitamente como o pânico de um único líder posicionado lá no topo de uma hierarquia pode irradiar e, desestabilizar toda uma sociedade em questão de horas. Em horas. É muito rápido. No contraponto, a fonte mostra como a calma, a prudência e o pensamento crítico. Qualidades que são representadas ali na figura de Daniel. Essas qualidades têm o poder literal de desarmar uma bomba institucional e salvar inúmeras vidas. Exato. É a inteligência operando sob a pressão iminente da espada. A racionalidade surge na fonte como a única barreira funcional entre a civilização estruturada e um banho de sangue totalmente irracional. O contraste psicológico desenhado pelo roteiro entre a atitude caótica do rei e a postura analítica do Daniel é o motor que sustenta toda a atenção dessa história. Certo, vamos desdobrar isso. O problema que o rei Nabucodonosor coloca na mesa é, pelos padrões do roteiro e da lógica humana, simplesmente impossível de ser resolvido. Ele não chama os conselheiros, relata as imagens do sonho e pede que eles interpretem os símbolos. Isso seria o normal, né? O esperado. Exato. Mas a exigência dele beira a loucura total. Ele impõe que os sábios, os astrólogos, os magos e as fontes destacam especificamente o sacerdote Beroso como a liderança intelectual falha desse grupo. Ele exige que eles adivinhem o conteúdo do pesadelo, o que ele sonhou. E o que significa? O monarca exige que esses homens entrem na mente dele, capturem a imagem perdida e só então forneçam a explicação. A lógica subjacente a essa exigência, por mais tirânica que soe, revela uma desconfiança profunda, muito enraizada na mente do monarca. O texto constrói um líder que está essencialmente testando a legitimidade e a utilidade de toda a corte dele. Colocando todo mundo contra a parede. Se esses homens realmente possuem poderes extraordinários e contato com o oculto, atributos que eles alegam ter para usufruir dos privilégios do palácio, então deveriam ser capazes de ver o sonho não revelado. E quando o sacerdote Beroso e as outras lideranças falham miseravelmente diante do teste, a dramatização não mostra um rei decepcionado. Não, mostra um homem dominado por uma fúria cega. Uma fúria incontrolável. O decreto de morte lavrado abrange todos os sábios da cidade, estabelecendo que a punição se aplica inclusive àqueles intelectuais que sequer estavam presentes no palácio no momento da exigência. Ninguém escaparia da limpeza encomendada.
A fúria descrita no texto varre qualquer traço de justiça, de devido processo. A condenação se espalha como um incêndio. E a forma como o diálogo do rei é escrito revela as fraturas do estado mental dele. Em um dos desabafos mais intensos, Nabucodonosor reclama amargamente do isolamento no topo da pirâmide. A solidão do poder. Ele afirma estar cercado apenas de pessoas interesseiras, sabe? Indivíduos que buscam incessantemente se aproveitar da proximidade com o trono. O roteiro até entrega uma citação exata que reflete com perfeição esse estado de espírito paranoico. O rei decreta, se referindo aos conselheiros mais próximos, que eles são, e eu cito, um bando de inúteis quando é o mais preciso eles falham. É um retrato psicológico muito preciso do isolamento inerente à tirania. É pesado. Muito. Ele domina o mundo conhecido, controla exércitos vastos, mas no momento de terror noturno e vulnerabilidade aguda, a ficha cai. Ele percebe que não tem absolutamente ninguém em quem possa confiar de fato. E essa instabilidade, ela contamina rapidamente o núcleo da própria família real, o que adiciona uma camada extra de tensão para a gente analisar aqui. O texto traz uma cena gráfica onde a rainha Amitis e o príncipe Avion Merodach tentam fazer uma intervenção direta. Uma tentativa desesperada de acalmar as coisas. Eles entram na sala do trono tentando restaurar um pouco de sanidade e compreender o motivo que deflagrou o decreto sanguinário. Mas o rei, longe de se acalmar, ele se enfurece por ser interpelado. E ele quase pune o próprio filho no calor do momento. O príncipe tenta elaborar um argumento, a rainha busca apaziguar os ânimos, mas a transcrição relata Nabucodonosor gritando que se não fosse filho dele, Avion Merodach já estaria pendurado de ponta cabeça pelos guardas. Mostra o nível de descontrole absoluto. E atinge até personagens periféricos na cena. O tirano chega a ameaçar as fórmulas de beleza de uma das mulheres presentes, avisando que se ela ousasse falar sem permissão, a beleza seria arrancada dela. É a mais pura paranoia governando as decisões do trono. Arrancar a verdade dos conselheiros. Era uma decisão letal nascida do mais puro descontrole emocional. Uma sentença de morte real. Real e imediata. E é exatamente nesse cenário de colapso institucional e barbárie iminente que os soldados, sob o comando do general Arioque, saem às ruas da Babilônia para cumprir as ordens de execução. O que nos leva ao ponto de inflexão. O momento em que a guarda abate violentamente a porta de Daniel e dos companheiros hebreus dele. O texto cria uma quebra narrativa muito brusca aqui, porque imagina o cenário de alguém que, completamente alheio às maquinações que ocorrem lá nos corredores do poder, está recolhido nos próprios aposentos de repente é confrontado por soldados anunciando o confisco da própria vida. Deve ser aterrorizante. O decreto ditado não exige investigação, é claro e letal. Matar todo o extrato intelectual. Os amigos de Daniel entram em um estado natural de choque inicial, sem compreender a natureza e a origem da condenação repentina. A ordem é irreversível, e é nesse ponto da dramatização que a inteligência de Daniel se sobrepõe ao instinto de sobrevivência primário. E como ele faz isso é brilhante. Em vez de ceder ao pânico ou implorar por misericórdia de forma desesperada, ele assume o controle da narrativa. Ele pede uma audiência e começa a negociar em termos de política de Estado com o general Arioque. O que é fascinante aqui é a arquitetura retórica do argumento de Daniel. O roteiro não o posiciona apelando para a empatia de um militar calejado. Ele estrutura uma defesa embasada puramente na preservação do próprio império, usando a grandiosidade da Babilônia como escudo lógico e inquestionável. A frase central de Daniel para Arioque é brilhante na simplicidade dela. Um reino sem pensadores é um corpo sem cabeça. Mas a construção dessa cena exige que a gente reflita sobre a cadeia de comando. Em um regime de ditadura militar absoluta, um general como Arioque desobedecer ou até mesmo pausar o cumprimento de uma execução ditada diretamente pelo rei é praticamente suicídio. Representa um ato de insubordinação quase suicida. O argumento de Daniel precisou transcender muito a retórica para fazer a espada de um soldado experiente recuar antes do golpe.
A precisão persuasiva reside na forma como Daniel mapeia e projeta as consequências práticas e destrutivas daquela loucura impulsiva. Ele força Ariohec a enxergar que decapitar o extrato intelectual significa imediatamente os estrategistas vitais que planejam as rotas e táticas das batalhas. Os curandeiros também. Exato. Significa exterminar os curandeiros essenciais para evitar que o exército pereça diante de uma praga comum. O texto detalha Daniel alertando que a imensa biblioteca da cidade perderia os únicos especialistas capazes de extrair sentido e tecnologia das placas milenares gravadas. Ele conclui que, sem essas mentes, o orgulho arquitetônico e literário da Babilônia se transformaria apenas em um salão repleto de argila. E o argumento expõe que a supremacia militar do Império ruiria de dentro para fora sem o oxigênio do capital intelectual. É o peso letal dessa projeção geopolítica que faz o general Arioque assumir o risco gigantesco de interromper as execuções. Ele concede a Daniel a oportunidade improvável de ser levado à presença de um rei ainda em fúria. E quando o encontro ocorre, a estratégia de Daniel surpreende novamente. Ele não improvisa truques para ganhar tempo. Ele pede um prazo. E a transcrição é taxativa em mostrar que Daniel rejeita ativamente qualquer crédito pessoal sobre a capacidade de decifrar o mistério. O roteiro o mostra transferindo a resolução completa do problema para a jurisdição do Deus dele. A audácia calculada de adotar essa postura limitante perante um tirano irado é um ponto alto na dramatização. O rei se mostrava exausto de charlatões. A introdução repentina de um jovem cativo que confessa de imediato a própria limitação humana, mas ancora uma confiança inabalável em uma força externa superior, rompe a expectativa de Nabucodonosor. O material mostra o monarca admitindo que essa confiança inabalável atrai a intriga dele. Essa quebra de padrão mental do rei é o que gera a pausa. O massacre é suspenso e o prazo limite é cravado para amanhã do dia seguinte. Apenas uma noite. Esse é o espaço de tempo concedido para impedir a aniquilação da intelectualidade babilônica. A forma como as fontes delineam as horas que se seguem possui uma humanidade muito singular. O roteiro não hesita em inserir um traço de vulnerabilidade e humor sutil para contrabalancear a tensão asfixiante. Enquanto o grupo organiza uma madrugada de oração intensa, plenamente cientes de que o nascer do sol pode trazer o carrasco, um dos amigos tenta aliviar o ambiente pesado. Ele confessa, quebrando o gelo, que quando a ansiedade extrema o atinge, a barriga começa a roncar como um leão. Um recurso cômico breve que carrega uma ironia narrativa formidável, considerando a trajetória posterior e os eventos notórios envolvendo felinos na vida desses personagens. Contudo, essa tentativa de leveza logo abre espaço para o cerne do episódio, uma discussão filosófica e existencial muito densa delineada no texto. Eles são colocados encarando a possibilidade tangível e iminente da execução, explorando a mortalidade como uma resiliência analítica superior ao pânico. A perspectiva elaborada pelos personagens diante do fim físico enriquece profundamente a narrativa. O diálogo foge do terror da aniquilação absoluta. Um dos amigos elabora uma imagem reconfortante no roteiro, descrevendo a própria morte como uma porta difícil de passar que nos leva a um lugar muito melhor. A fonte constrói um ambiente de aceitação pacífica de que, caso a revelação não ocorra, o desfecho trágico é aceitável, pois a jornada da alma prossegue. Pela tirania, é, na verdade, um instrumento engenhoso para viabilizar que uma revelação teológica muito superior penetre o cérebro isolado do líder da Babilônia. O pico dessa tensão noturna converge para o conteúdo textual da oração proferida por Daniel. A estruturação dessas palavras atua como um espelho invertido de todas as ações de Nabucodonosor. É um contraste brutal. Sim, Daniel não se desespera. Ele articula louvores direcionados a uma majestade inalcançável pela geopolítica. O núcleo da mensagem está no reconhecimento formal de que essa força divina e invisível
quem estabelece reis e rainhas e quem dá sabedoria aos sábios. A fonte coloca duas visões de mundo operando em rota de colisão direta. O roteiro torna essa oposição inegável. Nabucodonosor opera e respira na crença de que ele é o criador e manutentor do próprio poder, enxergando o conhecimento de sua corte como um produto comprado para servi-lo. Daniel estabelece o oposto. Ele propõe que o poder autêntico e a sabedoria duradoura emanam de uma fonte infinitamente superior a qualquer estrutura estatal. A consciência de que a capacidade intelectual e a visão espiritual são concessões temporárias e não conquistas do próprio ego, serve como a antítese perfeita da arrogância monárquica que engatilhou a crise. E isso fundamenta a base de autoridade que ele usará ao amanhecer. Porque amanhã fatal desponta. E aqui que a coisa fica realmente interessante. Daniel avança de volta ao palácio e se coloca diante de um rei que mantinha o maquinário de execução aquecido. Sem introduções longas, ele começa a acessar e descrever em voz alta as imagens do pesadelo não verbalizado do homem que domina as nações. A dramatização detalha a visão de uma estátua colossal, de proporções intimidadoras e portando um aspecto aterrorizante. O nível de especificidade oferecido no texto sobre a anatomia dessa escultura é meticuloso e compõe um código simbólico que merece total atenção da nossa audiência. A composição estrutural e material dessa estátua forma o eixo central da revelação descrita no roteiro. A imagem não apresenta uma massa homogênea. Ela é montada em blocos descendentes de materiais metálicos que sofrem uma degradação vertiginosa em termos de valor econômico e glória aparente ao mesmo tempo em que alteram sua capacidade de causar destruição de modo muito peculiar. A transcrição requer que a gente acompanhe a construção física. A cabeça no topo do colosso é forjada em ouro maciço. Descendo para o peito e os braços, a estrutura se converte em prata reluzente. O nível subsequente, abrigando o ventre e os quadris, é moldado inteiramente em bronze. As pernas de sustentação apresentam-se como grossos pilares de ferro. E aí vem o detalhe mais frágil e revelador. Sim, os pés que aguentam toda a carga gravitacional da escultura gigantesca são constituídos por uma mistura disforme, partes de ferro e partes de barro. E então ocorre o cataclismo que acordou o rei. Daniel descreve que uma pedra, com a particularidade explícita de não ter sido cortada ou manejada por mãos humanas, desprende-se de uma montanha, assume proporções sobrenaturais e choca-se de maneira brutal diretamente contra a base instável de barro e ferro. E o impacto é aniquilador. Todo o complexo de ouro, prata, bronze e ferro sofre colapso imediato, é reduzido a um pó finíssimo e acaba varrido por uma ventania implacável, sem deixar rastros na história. A pedra original do choque passa por uma metamorfose, avolumando-se até se tornar uma cadeia de montanhas que domina toda a extensão da terra visualizada. O rei, atônito segundo a fonte, ratifica que essa foi a imagem exata, mas a imagem precisa de significado. Se conectarmos isso ao panorama geral, ao transitar para a interpretação de cada segmento da estátua, o texto fornece um ensaio premonitório sobre a evolução e a transitoriedade fatal das hegemonias humanas. Daniel inicia de forma apaziguadora, afirmando que Nabucodonosor é o rei a quem Deus tem dado poder e glória, e que ele é a cabeça de ouro. Ele fornece validação para acalmar o ímpeto do monarca. Sim, mas instantaneamente impõe um teto para esse ego. Ele traça cronologia. O roteiro pontua que, após a magnitude da Babilônia de ouro, erguer-se-á um reino inferior em nobreza, simbolizado pela prata. Subsequentemente, o império com aspereza bélica do bronze dominará. E o quarto poder global assumirá a rigidez inflexível do ferro. O que se nota na análise histórica da fonte é um padrão perturbador de declínio do esplendor, acompanhado pelo aumento brutal da capacidade repressiva. O metal desvaloriza, a capacidade de esmagar aumenta. Porém, os pés de ferro aglutinado com barro escancaram que esse quarto poder global carregará divisões intransponíveis internamente, misturando a coerção absoluta com a extrema vulnerabilidade estrutural.
A evolução descreve um modelo de poder cada vez mais violento que culmina em um sistema sem liga real. E a função da pedra nesse complexo esmagado encapsula o conceito do reino de Deus, um domínio de natureza alienígena aos sistemas de valor convencionais. Sem ouro ou prata que impressionem os olhos, mas dotado de uma resiliência imparável e capacidade de ruptura. A mensagem intrínseca na fonte garante que esse reino particular permanece o único que ignora a obsolescência e jamais será destruído. O sonho operou como um documento divino servido ao monarca, informando que não importa a letalidade acumulada por um império humano, do brio majestoso do ouro, a brutalidade cega do ferro, o tempo e uma autoridade maior inevitavelmente tratarão de reduzir todos ao mesmo pó varrido pelo vento da história. E a absorção dessa mensagem decodificada paralisa as defesas do rei. Completamente. A conversão da hostilidade para o deslumbramento nas transcrições é abrupta. O mesmo governante que preenchia a madrugada com mandados de execução aleatórios baseados no próprio isolamento e paranoia, subverte completamente o protocolo real. Ele articula perante as testemunhas do palácio que o Deus de Daniel assume a patente absoluta de o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. O homem habituado a ser tratado como divindade no mundo físico formaliza o reconhecimento de que é apenas uma engrenagem passageira de ouro em um relógio muito maior. E a aceitação dessa premissa teológica na narrativa detona ramificações políticas pesadas. As fontes descrevem o monarca concedendo recompensas assombrosas. Aquele cativo estrangeiro hebreu que aguardava a espada na noite anterior é repentinamente içado à liderança política total como governador-geral de toda a província da Babilônia, acumulando também a chefia vitalícia de todos os sábios que ele acabara de salvar da morte. E o grupo de amigos acompanha a escalada, recebendo as rédeas dos postos administrativos-chave. A transição da cela dos condenados ao ápice da gestão do império ocorre no exíguo espaço de algumas horas. Mas como o roteiro se propõe a ilustrar as tensões de uma corte repleta de facções, essa ascensão estratosférica causa fissuras imediatas. Claro. O texto aponta as câmeras diretamente para os bastidores, onde os derrotados observam a nova configuração. O sacerdote Beroso, que não conseguiu solucionar o enigma no momento crucial, e a figura de Nebuzaradan, o oficial de alta patente que representa a ala de inteligência estratégica e bélica, engolem a reviravolta com visível ressentimento. O material explicita um incômodo elitista e xenófobo deles perante a subida de um prisioneiro hebreu ao controle civil do império mais temido do planeta. Eles se percebem injustiçados, subestimados pelo sistema que ajudaram a construir. O ressentimento funciona como a argamassa de uma conspiração precoce. A fonte flagra o oficial Nebuzaradan orquestrando os primeiros passos, sugerindo ao influente sacerdote Beroso a união de suas facções em nome de um ideal comum voltado para a sabotagem. O machado do veredito real descansou, mas o terreno minado do revanchismo político e do ego foi inaugurado. Essa movimentação conspiratória registrada na dramatização é de extrema relevância, pois exibe o modo pernicioso como as engrenagens de poder vigentes repudiam a competência salvadora se ela vier de origens não aprovadas por seus próprios filtros de classe. O sacerdote intelectual e o comandante tático parecem dispostos a corroer e fragilizar o próprio império apenas por repulsa à procedência do novo governante. Anulando a gratidão por terem tido as próprias cabeças poupadas graças a ele horas antes. Exatamente. A vaidade hierárquica rapidamente anula a lógica da preservação no ambiente palaciano. E no extremo oposto desse comportamento moral narrado, as fontes mostram os recém-nomeados administradores hebreus processando os eventos de forma muito madura. A dramatização cria um contraste nítido, nos oferecendo o vislumbre de um banquete de comemoração pela vitória sobre a morte e a promoção em bloco. A cena traz um elemento diplomático sutil. A organização do evento comemorativo ficou a cargo de Aspenaz, o oficial palaciano responsável pelas logísticas da corte, que se certifica de aplicar os protocolos alimentares corretos para não desrespeitar as tradições sacras do grupo hebraico.
Mesmo investidos de poderes monumentais, blindados pela aura do governador de toda a província, os 4 mantêm um foco inalterado nas raízes da missão deles. O texto constrói uma discussão de sobriedade notável no banquete. A ausência de euforia e deslumbramento pelos títulos é total. Eles analisam suas novas funções de alto escalão sob a ótica da servidão, assumindo para si a descrição simples de servos bons e fiéis. A narrativa entrega nesse ponto a teologia de justificação do sofrimento daquele grupo. Eles verbalizam um entendimento complexo de que a humilhação do cativeiro e o deslocamento de suas vidas para a Babilônia não simbolizaram o abandono cósmico. Toda dor formou um intrincado mecanismo logístico para localizá-los exatamente no momento da fratura institucional. Eles foram usados não apenas para evitar a morte inútil de dezenas de intelectuais, mas primordialmente para imprimir, na mente do monarca mais absoluto da história, a revelação de quem de fato detinha o controle sobre os metais dos impérios. A colossal carga administrativa dos novos cargos é acolhida com a imensa responsabilidade dos propósitos espirituais. Então, o que tudo isso significa para a estruturação do nosso entendimento sobre esse arco? A nossa exploração investigou uma janela histórica contida em um período asfixiante de cerca de 24 horas. Em um lapso mínimo de tempo, figuras que figuravam como prisioneiros listados num decreto irracional derivado do surto psicótico e solitário de um tirano onipotente, amanheceram vestindo a autoridade completa sobre a administração executiva da Babilônia. E o catalisador dessa guinada drástica rejeitou o convencional. Não teve rebelião armada. Nenhuma gota de sangue de guardas palacianos foi derramada nos corredores. A revolução operou inteiramente sustentada pela precisão analítica no trato com militares, pelo controle emocional frente ao machado pronto e por uma ancoragem de fé impassível quando confrontada com um trono humano aterrorizante. O gigantesco abismo qualitativo entre a mente turbulenta de Nabucodonosor e o centramento inquebrantável de Daniel resume o grande foco de análise que as fontes de hoje nos proporcionaram. E isso levanta uma questão importante de aplicabilidade para qualquer época que foquem nas dinâmicas de crise, autoridade e conhecimento. A narrativa dramatizada ressalta o peso e o valor insubstituíveis da preservação do pensamento analítico quando colocado diante do descontrole e da coação. O uso da força bruta desenfreada quase obliterou, em uma única noite, o alicerce de inteligência que desenhava a vantagem logística, curativa e estratégica da infraestrutura babilônica. A reversão dessa catástrofe deveu-se à inteligência comunicativa de Daniel, que conseguiu ilustrar a generais armados que extirpar as mentes do Estado e manter apenas a carcaça beligerante levaria o sistema à falência rápida. A eficiência da prudência perante a histeria da ditadura sustenta os eixos do texto investigado. E, para concluir a jornada do mergulho de hoje, eu gostaria de deixar um último pensamento provocativo. Nós dissecamos o declínio dos metais na estátua e comentamos o papel final da pedra. Entretanto, o que torna a imagem dessa pedra focada pela fonte como não cortada por mãos humanas, um símbolo tão incômodo e poderoso, não é apenas a dureza para causar estrago no ferro e no barro. É a origem dela completamente alheia a todas as engenharias e planejamentos que compuseram as partes da estátua. uma força externa. Exato. Todos os impérios humanos anteriores, e por analogia os complexos de poder atuais, empenham o ápice da gestão e inteligência para prever ataques de inimigos que atuam seguindo as mesmas lógicas, almejando ouro, manipulando ferro. Eles preparam o império contra outros impérios moldados pelas mesmas pressões e vícios humanos. A pedra simboliza o fator externo, incontrolável, indecifrável pela melhor análise de risco. O imponderável. Isso convida quem está nos ouvindo a ponderar um pouco. Será que o fim dos ciclos das estruturas rígidas modernas, sejam matrizes políticas trancadas ou gigantes corporativos engessados, será decretado pelo desgaste natural do seu próprio material interno fragilizado?
ou será inevitavelmente acelerado pelo choque de pedras externas, eventos colossais não programados, não forjados pela inteligência competitiva humana e que alteram permanentemente o eixo de operação em questões de minutos, forçando todos a observarem o sistema antigo esfarelar como pó ao vento. Fica o convite para prestarmos mais atenção ao inesperado de fora do que apenas ao barro misturado do lado de dentro. Exatamente. Uma reflexão fundamental e altamente inquietante para embalarmos após este extenso debate. Agradecemos muito a atenção e a companhia imersiva em mais uma de nossas explorações sobre a fragilidade oculta atrás do poder que se crê perpétuo. Que essa reconstrução do xadrez nos corredores palacianos babilônicos sirva de modelo vivo para observarmos as lideranças atuais. Mantenham o espírito investigativo aceso, sigam mapeando onde o ferro esconde o barro ao seu redor e até o início de nossa próxima análise profunda.